nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Mais uma vez estamos na casa do seu Armando Cruzolini. Ele que, mais dois amigos, fez uma aventura daqui de Botucatu ao Alasca. Seus amigos Carlos Barros e o Darcy Souza Nogueira. E essa aventura, mais uma vez, mais um programa, ele vai contar pra gente. E nós paramos na última entrevista, o senhor falando lá do Panamá, das reclusas, do Panamá City. E gostaria que o senhor contasse essa história pra gente, para dar continuidade ao programa anterior, senhor Armando. Pois não. A gente saindo de Panamá City, depois de alguns quilômetros, a gente chega nas reclusas do canal. E como é sabido, todo mundo sabe que o Atlântico ele é mais alto do que o Pacífico. Então, o Pacífico, logicamente, é mais baixo. Então, tem as reclusas ali. A gente chega, é uma ponte móvel que tem ali, e a gente pode parar ali e a gente fica vendo as manobras do navio. Começa lá em cima, no alto, aí eles vão entrando nas reclusas, eles vêm baixando e passa por baixo da gente, por baixo da ponte. Que a ponte é móvel, ela se movimenta, e o navio passa do lado, vem do Atlântico para o Pacífico, quando é do Pacífico para o Atlântico é vice-versa. Ela entra e vai subindo a escada, tem 3 degraus de... Mas me diga uma coisa, como que essa ponte é móvel? Como que é o sistema? Ela é giratória, sabe? Como é que eu vou explicar para você? Ela se move, o centro dela é como se fosse uma hélice, sabe? Ela gira e fica numa posição que passa o navio dos dois lados dela, sabe? Então, em cada 8 minutos enche uma eclusa daquela. É demorado. Quando o navio entra no canal, que ele começa lá no Atlântico, ou vice-versa, claro, ou começa aqui no Pacífico, mas o mais lógico porque o canal mesmo é do lado do Atlântico, começa em Colón, sabe? Aí ele vem, foi feito há muitos anos, até nós conhecemos depois, na Califórnia, conhecemos o neto do engenheiro que começou o canal. É um francês, ele se chamava Lesseps, era avô dessa pessoa que a gente conhecemos em São Francisco, na Califórnia. Ele começou o canal. E ali era natural. Ali diz que morreram muita gente, que ali dava muita febre amarela ali. Demoraram muitos anos para ser feito o canal. Depois que ele passa a ser... Ele vem rebocado por... Ele passa um trecho, ele vem navegando naturalmente. Depois de um outro trecho, ele passa a ser rebocado por bondinhos que são eles ao lado do canal, eles vêm puxado do navio, vêm puxado por cabo de aço, até chegar nas reclusas. Quando chega nas reclusas, ele solta, ele entra na reclusa, e aí enche ou esvazia a reclusa, ou ele passa de baixo para cima, ou de cima para baixo. É um espetáculo também que a gente vê agora, bem em menor escala, aqui na Barra Bonita. A escala é bem menor, que aqui é muito mais baixa e só tem um degrau, né? Lá tem 3. Demora 8 minutos? Cada eclusa. Cada eclusa, você tem 3, cada 8 minutos ela enche ou esvazia. Em 8 minutos. O volume d'água deve ser muito grande, né? É, porque agora diz que estão aumentando para passar transatlântico. Lá não passava de navio um calado bem menor. Agora diz que estão aumentando para passar navio de maior calado. Mas depois da eclusa, o senhor estava contando para a gente que foi um período também bastante difícil para o senhor. Aí quando entramos para ir rumo sempre ao norte,
dentro do Panamá ainda tem um trecho enorme ali. E terminou 20, 30 quilômetros, terminou o asfalto. Aí começa novamente o martírio, sabe? Estrada de terra, muita chuva e muitos rios sem ponte. Mas ali num trecho acho que até a Costa Rica, nós atravessamos mais de 30 rios sem ponte. Rio de 40, 50 centímetros, meio metro de água, sabe? Às vezes 25, 30 metros de largura, sabe? Não era fácil para atravessar, mas sempre usando o cabo de aço, o guincho, para atravessar, porque o primeiro rio que nós chegamos, que a gente não tinha ainda a prática de atravessar em rios, né, com volume d'água nessa altura, nós demoramos 3 horas. 3 horas? 3 horas porque... Era um martírio. Não, é porque a gente chegou ali sem prática nenhuma e fomos metendo a cara sem saber se ia molhar. Molhou bobina, o Jeep ainda da época de distribuidor de bobina, entrou água no cano de escapamento, afogou. Então nós ficamos 3 horas, tivemos que macaquear o Jeep, levantar a frente, secar a bobina, secar a vela, secar tudo, proteger com plástico, né? Proteger tudo, soltar a correia do ventilador para não jogar água para cima. Aí tivemos que improvisar, porque o Jeep, quando saiu da fábrica, ele saiu quando a gente estava em lugar quente, a gente liberava, ele saiu com um cano duplo de descarga, de escapamento. Ele tinha 2 escapamentos, mas só que um era plucado. Quando chegava em terreno gelado, frio, a gente colocava uma boca e ficava uma boca só para ele trabalhar mais aquecido. Então o que fizemos? A gente plocou um dos canos de escapamento para atravessar o rio, uma mangueira que a gente tinha, uma mangueira de 1,5 metro de mangueira, que era para trocar as mangueiras do Jeep quando necessário, cortava e trocava. A gente ligou no outro escapamento e amarrou em cima do bagageiro. Então ficou como se fosse como agora a gente vê alguns Jeep que tem o cano. Na vertical. Aquilo foi improvisação, a gente não tinha prática. Me diga uma coisa, vocês quando saíram daqui, vocês frequentaram algum curso da Willys ou não? Sim, você lembra, não sei se você está recordado, que na outra entrevista eu falei que a gente ficou 2 semanas fazendo o curso na fábrica da Willys, lá em São Bernardo. Nós tivemos que fazer um curso rápido, né? Para poder enfrentar o deserto, enfrentar o gelo. Depois a gente resolvia, sabe? Mas quando era uma coisa muito grave, é só em concessionário mesmo. Mas assim que nós começamos a atravessar, depois que a gente pegou um pouquinho de prática, aí não tinha problema, a gente só abaixava o Jeep, engatava o cabo de aço numa árvore, ele tinha 50 metros, aí funcionava o guincho, ele por si só ia se movimentando e saía fora Mas teve mais de 30, sabe? Teve vários, e nesse mesmo, no primeiro, tinha muito peixe, uns peixes de uns 20, 25 centímetros. A gente na água ali, sabe, irritado por causa daquela... E gente, sabe, inclusive tinha um pessoal, uns índios ali gritando, que a gente saísse logo dali, gritando em espanhol, um pouco em espanhol, um pouco no idioma deles lá, que estava chovendo em cima da serra, que se a gente demorasse um pouco, o rio ia subir 1,5 metro de água, a gente ia arrastar a Jeep, ia arrastar tudo lá para baixo. Então, imagina o desespero de vocês, hein? E sem experiência. Sem experiência, e primeiro rio que a gente ia encarar daquele jeito. Sabia aqueles peixes mordendo a gente, a perna da gente, mordendo o braço, eles vinham pinicando a gente. Mas depois atrás... E que tipo de peixe que seria eles? Francamente, eu não sei, não. Tinha uns 25, 30 centímetros assim. Mas olha só, veja como são as coisas. Aí nós atravessamos, saímos daquela... Como já era tarde, não dá mais para a gente prosseguir, que era muita água, muito barro, sabe? Então a gente arrumou ali na beira do rio, uns 10, 15 metros longe da beira do rio, um lugar mais alto, seco, e ali limpamos, fizemos um acampamento ali, e para tomar um lanche, para jantar, né? Aí pensamos nos peixes. Falou, bem, a gente podia pegar aqueles peixes, mas também não tinha anzol,
esqueci. Mas quando ele pinicava a perna lá, não dava pra pegar? Não dava, o peixe Eles não eram mansos? rapidinho, sabe? Não, você dava o bote, eles saíam fora. Não tinha como. E a gente nervoso, querendo tirar o jipe dali. A nossa intenção era mais... Não estava nem pensando em jantar, ainda mais peixe. Mas aí quando a gente parou, que acampou, aí a gente lembrou nos peixes. Falou, como é uma maneira de a gente pegar esse peixe? Mas não tem anzol, não tem nada. Aí com a camisa, tiramos uma camisa, né, e fomos feito um pulsar, mas também não deu certo. Aí nós lembramos que em cima do bagageiro tinha um saco, tinha umas ferramentas embrulhadas, saco de estopa, sabe? E com a malha bem aberta, parecia uma rede mesmo. Fica bem mais fácil, né? Parecendo uma peneira. Mas aí nós entramos, um de nós entrou no mato e cortou uma forquilha comprida, com cabo comprido, em forma de V. Pegamos o saco, amarramos na ponta da forquilha, e a gente ia por baixo, trazia. Foi o nosso jantar, cada um comeu 8, 10 peixes ali, tranquilo, limpamos os peixes, assamos ali no... 8, 10 peixes cada um? Cada pegada, porque aí se a gente ia por baixo devagarinho, eles vinham o cardume, né? Levantava aquilo e já jogava pra... Ai, que fome, não? 8, 10 peixes cada um? Mas tudo pequenininho, sabe? 30, 25, fininho. Eles eram fininhos, sabe? Um peixe, parecia peixe-rei, assim, esses peixes de mar, peixe-rei, sabe? Mas você vê, uma situação que a gente resolveu ali. Aquele dia não teve só macarrão, teve arroz e o peixe assado na grelha. Aí o senhor passou uma pauta, para quem não sabe, ele não quer esquecer nada aqui, nada, absolutamente nada. Ele passou uma pauta pra gente aqui, pra gente não deixar de falar. O senhor está em Pará, mas ainda o senhor não vai deixar, antes de chegar em El Salvador, o senhor falou em Pedro Gomes, que seria um senhor. Porque isso foi uma coisa que aconteceu uma noite, nossa, fica cansado o dia todo naquele lodo, aquele lamaçal, não conseguia andar, sabe? E foi anoitecendo de chuva torrencial, forte mesmo, sabe? E a gente sujo, cansado, não tinha onde acampar, sabe? Não tinha um lugar seco para poder parar. E nós vimos assim na beira da estrada uma luz, através de uma janela, um lampião, uma luzinha, um lampião aceso. Quase apagando. Bem fraquinho. Então nós encostamos ali, tinha um alpendre assim, uma coisa... Era um alpendre feito, era rústico, sabe? Então nós paramos o jipe ali embaixo, né, descemos e tinha na porta da casa, tinha uma lousa, improvisada também, escrito muito mal, né? Estava escrito comida e bebida, sabe? Uma espécie de uma vendinha, seria isso aí? Era uma vendinha. Então nós entramos, tinha um balcão, umas luzinhas, era tudo lampião, tinha 3, 4 lampiões acesos assim, em volta de uma salinha pequena. E no balcão tinha um senhor, uma senhora de uns 30 e poucos anos cada um, e 2 meninas, sabe, de uns 8, 10, 11 anos. Então nós entramos ali, sujo, feio, na hora, a mulher já entrou dentro por uma porta e sumiu com as crianças. Ficou só o homem, sabe? Aí a gente perguntou o que era ali, que eu falei, ali está escrito na porta que tem comida e bebida. Ele falou, a gente tinha, mas por causa da chuva, parece pouca gente aqui, tem o que sobrou do almoço, né? Eu falei, o que por acaso sobrou alguma coisa? Ele falou, feijão com carne. Eu falei, nossa mãe, tá ótimo isso aí. Será que o senhor pode servir pra gente? Ele falou, como não, mas sempre meio assustado, devido à nossa aparência, sabe? O que será que ele estava imaginando? Será que seria algum saltante? Jagunço, com um facão na cinta. A gente sempre andava, porque estava no meio do mato, às vezes você tinha que... Mas e o jipe, nessa hora, não salvou vocês lá? Mostrando o jipe para ele que vocês eram aventureiros aqui do Brasil. Entrou ali embaixo, como chovia muito, ele nem saiu lá fora, sabe, para olhar nada. Aí ele perguntou o que a gente era, que falava, tinha um sotaque diferente, uma maneira diferente. Eu falei, nós somos brasileiros, aí explicamos para ele. Aí ele já ficou meio, mas sempre assustado, sabe? Mas chovia, tinha muita goteira lá dentro da sala, sabe? Inesquecível essa vendinha. Nossa, sabe? Aí que eu perguntei para ele, sabe? Falei, como é que é seu nome? Ele falou, Pedro Gomes. Ele falou, Pedro.
Aí fez Pedro o quê? Pedro Gomes. No livro tem ali, está escrito em espanhol até as perguntas e as respostas dele, está tudo em espanhol. Aí eu falei, será que o senhor podia servir alguma coisa? Tem mais alguma coisa além do... Ele falou, tem pão que a minha mulher faz e leite, que eu tenho umas cabras aí no curral. A gente pode tomar, se quiserem, leite. Também tem leite. O clima já ficou mais amistoso, né? Então, eu falei, então a gente pode se sentar. Eu falei, tem algum lugar onde a gente pode se lavar aqui? Ele falou, tem aí fora. Aí nós saímos fora, era uma barrica cheia d'água, onde estava correndo água da chuva. Tipo daqueles filmes americanos do Zorro, do Velho Oeste. Pior ainda. Ele falou assim, lá fora tem uma mesinha, que tem uma barrica lá e tem uma bacia. Ali vocês podem se lavar, fica à vontade ali. Então a gente saiu ali numa alpendre, ali num coberto, tinha uma água, dentro, pôr uma água na bacia, se lavamos assim por cima, né? Banheiro não tinha não, se quisesse... Tinha banheiro? Lá. Nem para as meninas, nem para eles ali que eram donos. Não, banheiro que eu digo para chover, tomar banho não. Banheiro, mas para as necessidades deles, eles tinham. Ah, sim. Mas era tudo rústico, sabe? Aí nós fomos ali fora, se lavamos tudo, sentamos e começamos a conversar. Mas ele sempre assim, desconfiado. Aí ele entrou na cozinha, aí veio, trouxe um prato de alumínio, tudo de alumínio, sabe? O copo de alumínio, a caneca de alumínio, prato de alumínio, os talheres de alumínio. Aí trouxe o feijão, trouxe pão. Aí eu pedi que trouxesse um copo de leite. Os outros rapazes não quiseram. Aquele parece que foi o melhor jantar da minha vida, pelo que a gente vinha passando. E na simplicidade, ali na tranquilidade. Com feijão eles comem muito lá, né? Sabe? Então é um feijão grande e aqueles pedaços grandes de carne com pão. Aquele foi o melhor jantar que eu já tive na minha vida. Quer dizer que fez uma boa amizade lá com o Pedro Gomes? Mas aí nós tivemos que perguntar para ele, falei, aqui tem onde dormir aqui? Ele falou, não, aqui não tem, mas se vocês querem, vocês podem se acomodar aí na sala, sabe, dá um jeito aí. Falei, não, quanto a isso a gente tem todos os nossos apetrechos, nós temos colchonete, temos tudo direitinho. Ele falou, então pode ficar à vontade aí. Aí ele já pegou, recolheu, deixou só um lampião pra gente lá e foi embora. Então ali cada um se ajeitou num canto lá, procurou um lugar na sala que não tivesse goteira, e ali passamos a noite, né? Quando foi de manhãzinha, a gente já acordava cedo, já estava habituado a isso. Aí Deus mandava chuva ainda. Torrencial. Sempre chovendo. Aí nós levantamos, começamos a conversar por ali, era cedo, deitamos mais um pouco. Quando foi 7 e pouco, aí não teve jeito. Aí me conta, e o cafezinho da manhã lá, além dos talheres de alumínio, canequinha, era naquele coador de pano ou não? Aquela coisa gostosa, já que a comida era gostosa, o café deveria ser maravilhoso, né? Aquele do tempo das nossas avós. Então, aí quando, nós perguntamos se tinha alguma coisa para tomar o café da manhã, ele falou assim, tem café, tem leite de cabra, tem o pão que a minha mulher faz e tem banana. Banana eu posso, banana nanica, que é aqui do nosso quintal mesmo. E outra, né? Aquelas bananas sem agrotóxico, docinha, né? Deliciosas. Então, aí eu pedi leite, café com leite, pão, queijo de cabra que ele tinha lá também, muito bom, né? Aí o senhor já começou a tomar conta da casa lá? E eu pedi 2 bananas cozidas, sabe? Eu falei... não acredito. Ainda mandou preparar a banana só para o senhor e para os outros 2 companheiros. Porque sempre fez mal para mim a banana crua. Então eu pedi. Eles falaram, não, para mim, a gente pode mandar a banana simples mesmo, sem... Me diga uma coisa, o senhor já aproveitou e pediu a canelinha ou não? Só faltava essa, né? Pedi. Mas o Carlos de Barro, né, pediu se ele não tinha uma tequila lá para esquentar, que a gente tinha tomado muita chuva. Ele falou que não tinha. Ele falou, você não tem uma tequila, uma bebida aí, um pisco, alguma coisa? Ele falou, não tem nada disso. Só que eu ia perguntar para vocês, nessa viagem toda, vocês não tomavam uma pinguinha boa brasileira, uma cachaçinha? Sim, não. Tudo que davam pra gente, uísque, vinho, eu passava para frente, eu vendia. Quem tomava mais, que gostava dessas coisas, uma cerveja gelada, às vezes tomava um vinho, um copo de vinho, tomava um uísque, era o Carlos de Barro, sabe? Ele sempre
gostava de tomar uma cervejinha gelada. Quando o senhor fala em Carlos de Barros, que família Barros o Carlos de Barros é? Eu francamente não sei, porque o pai dele era ferroviário e morava aqui na Pinheiro Machado ali, sabe? Era vizinho meu até, eu morava na Costa Leite, ele morava ali. Eu conheci desde pequeno, desde garoto, mas ele não tinha nada a ver com os Barros. E a profissão dele na época que vocês saíram daqui? Ele estudou na Industrial, depois era funcionário da CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz. E a CPFL liberou ele por 1 ano para fazer essa viagem? Todos nós tivemos que pedir demissão. Pedimos demissão. E o senhor na época, o senhor fazia o quê? Eu trabalhava em São Paulo. Fazia o que lá em São Paulo? Eu trabalhava com vendas. Ah, o senhor era vendedor. E o Darcy Souza Nogueira? O Darcy, ele estava aqui ainda, eu acho que não sei se ele estava fazendo científico, ele era o mais novo. Eu sei que ele estava estudando, não sei se era contabilidade, não sei o que ele estava fazendo naquela época aqui. Ele estava fazendo eu não me lembro se era contabilidade ou naquela época não tinha administração, né? Eu sei que ele estava estudando aqui. Um curso assim mais... Seu Cruzolino, apenas, senhor Armando, para a gente encerrar o comercial, vamos só acabar de contar essa história lá do Pedro Gomes e para a gente entrar num rápido intervalo. De manhã a gente tomou café, né? Recolheu tudo e a família dele nem apareceram lá, sabe? Com a dor era de pano? Eu não fui ver lá na cozinha como é que era. Eu acho que era, viu? Mas era gostoso o café ou não? Muito bom, o café também, lá tem bom café na América Central, sempre teve bons cafezais, até hoje, sabe? O café deles são muito bons. Mas aí, na hora de sair, nós perguntamos para ele como é que tinha sido a nossa hospedagem lá, né? Você sabe o que ele respondeu? Ele falou, não é nada, vocês foram tão bons, gente tão boa, que não é nada, não precisa pagar nada. Eu falei, não dá para acreditar. Nós jantamos aqui, tomamos café da manhã, dormimos aqui. Ele falou, não, eu gostei muito dos senhores, gostei muito, não vai pagar nada. Mas aí ele chamou a mulher, a menina, quando nós saímos para fora da casa para ir embora, chovia, né? Continuava chovendo. Aí ele falou o nome da mulher, que eu nem me lembro mais, sabe? Eles só falaram boa viagem, né? Com Deus, boa viagem. Aí o Darcy, nós já tínhamos combinado isso, o Darcy entrou na sala e pôs $10 embaixo de um copo lá e saiu. E fomos embora. Sem olhar para trás. Eu falei, nem vou olhar para trás, porque é uma coisa tão triste que fomos embora. E eram pobres, né? Bastante, bem pobres, né? Bastante pobres. E com espírito acolhedor, fraterno. Começou meio frio, ficaram com medo, barbudo, sujo, sabe, com facão. Falei, é jagunço, eles vão assaltar a gente, vão matar a gente aqui, né? Porque tem muitas essas coisas por aí naquela época, né? Tá aí, essa história, antes de entrar no comercial, do seu Armando Ângelo Cruzolini com mais 2 amigos, Carlos de Barros e o Darcy de Souza Nogueira. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Tem mais história para vocês, não saiam daí. Carlitos Colchões, 28 anos no mercado. Produtos de qualidade como colchões, cama box em todas as medidas. Padrão King Size e Super King. Muita variedade de guarda-roupas, camas, racks, cozinhas, móveis rústicos e cama infantil. Tudo em 10 vezes sem juros. Carlitos Colchões, saúde e conforto para o seu corpo. Eu experimentei na rua aos 13 anos. E eu comecei a usar na faculdade aos 22 anos. Eu tenho 55 anos, sou viciado e minha família foi embora. Fatalidade. A droga é fatal em qualquer idade. Ajude-nos a combater a dependência química. Colabore, ligue e contribua. 3815-7321.
Instituto RUAC. Apoio TV Alfa. E voltamos com o nosso programa Memórias Botucatu, aqui com esse bate-papo gostoso com o senhor Armando Ângelo Cruzolini, que saiu aqui de Botucatu, fizeram uma operação Botucatu Alasca. Saíram da América do Sul, passaram para a América Central e chegaram na América do Norte, no Alasca. Isso em 1960. Eles saíram no dia 31 de dezembro de 1959, portanto ficaram mais de anos só viajando e se aventurando. E agora nós chegamos a El Salvador. E lá existia um personagem chamado Lauro Miller. Conta para os nossos telespectadores quem foi Lauro Miller e o que influenciou nessa viagem de vocês, seu Armando. Em El Salvador aconteceu também uma coisa muito interessante e meio perigosa, pelo que nós fizemos lá. Nós chegamos em El Salvador, outro erro, chegar domingo. Domingo você não encontra ninguém, está tudo fechado. Então, quando nós chegamos em São Salvador, que é a capital de El Salvador, estava uma cidade pequena, mas deserta, sabe? Então não se via ninguém. Paramos num determinado ponto da cidade lá para perguntar alguma coisa para alguém, mas não passava, de repente passou um cidadão. A gente perguntou: você sabe, podia informar para a gente onde é que fica os locais aqui onde tem as embaixadas do Brasil, onde o bairro de embaixador, que normalmente eles moram sempre no mesmo bairro, os embaixadores, né, de outros países, claro. Eles moram sempre no mesmo bairro. E ele ficou pensando um pouco e falou: olha, aqui tem um bairro que tem, que eu saiba, que eu sei que tem vários embaixadores que moram lá. Eu falei: sabe sobre o embaixador do Brasil? Ele falou: eu acho que sim. Ele chama São Benito, né, São Benedito. Ele falou: onde era? Ele falou: é pertinho aqui e tal. Explicou. Aí nós fomos para lá. Aí começamos a procura, pergunta para um, para outro. Aí ele falou: o embaixador do Brasil, ele mora ali em tal lugar, assim, falou o nome da rua, tudo direitinho. Nós fomos lá. Como todo casa de embaixador, é um luxo, né? Meio de uma casa, uma grade alta na frente, um jardim enorme, e tinha uma pessoa trabalhando ali, limpando o jardim, um jardineiro. Aí nós chamamos ele perto do portão, falou: nós somos brasileiros e queriam conversar com o embaixador. Um minuto só, ele foi lá e chamou o mordomo. Aí veio o mordomo, falou: nós somos brasileiros, tem aqui nossos passaportes para provar. Nós queríamos conversar com o embaixador. Ele falou: infelizmente, o embaixador, fim de semana, ele vai para a praia. Ele está na praia, foi descansar um pouco. E só vem à noite. Aí ele ficou olhando para vocês, são brasileiros? Ele falou: nós somos, a gente chegou, passamos por lugares aí ruins, estrada ruim, muita chuva, muito... Aí ele ficou com dó, ele falou: o que vocês precisam do quê? Eu falei: a gente está com um pouco de fome, que a gente não acha nada aberto aqui, nós não tomamos nem café da manhã ainda. Sabe? Não miseravelmente falando, né? Não é isso. Mas conversando. Ele falou: tá bom. Aí ele foi lá, abriu o portão, falei: entra aqui que eu vou servir alguma coisa para vocês. Aí ele abriu o portão, a gente entrou, só que nós não entramos pela entrada principal da casa. Entramos pela área de serviço, porque a gente estava muito feio, muito mal vestido, sabe? Ainda continuavam mal vestido, barbudo, cabeludo? Porque a gente tinha acabado de sair daquela situação. Aí chegou, ele fomos para um lavatório, se lavamos, então se arrumamos, deu um jeitinho no visual. Aí sentamos lá na cozinha, na mesa, aí serviu o maior café, sabe? Tudo. Melhor que o do Pedro Gomes. Ah, bom, Pedro Gomes naquela situação para nós foi o melhor. Mas ali, aquela hora, também não deixava de ser um café de 5 estrelas. Ainda mais na casa do embaixador. Aí, né, ele serviu tudo o que vocês precisarem, tem aí, né? Tinha 6 pessoas que trabalhavam na casa dele.
Imagina que não tinha de comida na geladeira e na despensa. Um senhor de meia idade, desquitado, sozinho. Nossa, escute o que vai acontecer. Aí ele tinha tinha copeira, cozinheira, auxiliar de cozinha, mordomo, arrumadeira. Eu sei que era jardineiro, motorista. Só não tinha o cabeleireiro. O que mais vocês precisavam? Eu acho que também. Então, aí a gente tomou café e tudo. Só que ele cometeu um erro. Ele deixou a gente sozinho na copa e na cozinha. Pô. Com aquela fome, não? Eu imagino. Ele abria, fechava. Quem que foi o primeiro e o que pensou? Ele abria a porta da despensa, a gente olhava aquela despensa forrada de queijo, frango, sabe? Mortadela, frios, sabe? Tudo. Aí nós começamos, aconteceu como a formiga, entrava pegava um queijo, ia no jipe, punha lá e voltava, pegamos 2 frangos. E ninguém via nada disso? Ninguém lá. Não, mas a gente... Não, mas contando o empregado, que tinha 6, 8 empregados. Couro, mas estava de casaco de couro, embaixo do casaco, ia lá fora, punha atrás do jipe e voltava. Mas pegamos uma porção de coisa lá, pão de forma, sabe? Pacote de leite, sabe? A gente não sabia o que ia acontecer. Naquela época tinha pacote, era para leite em pó, né? Seria? Americano, né? Tudo americano. Sabe? Era que nem esses que tem essas caixas agora, só que era quadradinha assim. Essas caixinhas quadradinhas, sabe? De leite, de litro. E o que a gente pôde pegar, a gente pegou. Sabe? Aí quando ele voltou, fingimos que estava tudo bem lá e tal. Tá tudo bem. Então, olha, ele vai chegar aqui. Depois vocês ligam aqui à noite ou amanhã cedo que ele vai estar aí. Mas não convidou a gente para ficar nada. Então nós saímos. Mas veja a nossa sorte. Por isso que eu sempre digo que alguma coisa guiava a gente. Então a gente já começou, que fomos parar na casa do embaixador. Quando nós saímos, tinha um casal olhando o jipe. Nós saímos, como ele foi entrar no jipe, perguntou, são de vocês? Esses são. Nós, vocês estão vindo do Brasil, começamos a conversar. Ele falou, eu sou americano, trabalho numa multinacional, também trabalhei uma temporada no Brasil, falava um pouco português meio espanhol, misturado com português, com inglês, né? Aí perguntou pra gente, a gente ia, e nós contamos uma história. Aí nós falamos, nós viemos até aqui, uma embaixadora, Dr. Lauro no estado, Dr. Lauro Miller, e nós precisamos de acomodações, né? Olha como é o estado que a gente está. Ele falou, se vocês não se incomodam, vocês vão comigo. Tem em casa, lá eu tenho um quarto de hóspedes, vocês ficam lá até o embaixador voltar. Mas eu acho que ele fez também pensando numa outra coisa. Aí nós fomos para lá, uma bica de uma casa, e a gente botamos o jipe numa garagem enorme, cabia uns 4 carros, mais, eu acho. Ele falou, você pode deixar o jipe, na hora a gente não percebeu, você pode deixar o jipe aqui bem perto da porta e tal, não sei o quê. Pois não. Aí ele levou nós para a acomodação, nós fomos lá para o quarto de hóspedes, já tomamos um banho. Já até estou imaginando o que tem acontecido. Fizemos barba, tudo, sabe, trocamos de roupa, voltamos como mandou. Aí ele pegou, chamou o empregado, pegou a nossa roupa suja, mandou lavar, sabe? Mandou na lavanderia. Tratou vocês muito bem. Olha, espetáculo. Aí sabe o que ele falou? Ele falou, olha, a minha filha está completando 15 anos, olha a ideia do desgramento. Isso do mordomo. Uma festa hoje e ele queria alguém para, como fazem agora, né? Para chamar isso para festa de menino de 15 anos. Então a gente, com aquele jipe, rapaz brasileiro, numa festa lá em El Salvador, você imaginou? Que é maior chamariz da atração do que nós. Aí nós não ligamos, o cara ajudou a gente, sabe? Aí, vocês tinham que dar mais ou menos 20, 25 anos? Eu tinha 24, o Darcy tinha 22 e o Bal tinha 25. Aí, era um jovem, né? E boa pinta. E aí, ele falou, agora se quiserem descansar, nós fomos descansar um pouco. Depois veio o almoço, serviu o almoço pra gente. A festa ia começar tardezinha, né? Mas ficamos por ali, começou a chegar gente, olha o jipe, não sei o que, era aquela, sabe, aquele agito, né?
Esses são os brasileiros que estão fazendo a viagem, mas a gente já estava bonitinho, né? E sei que foi chegando à tarde, começou a festa, e gente para tudo quanto é lado, e a gente lá no maior, e menina e tal, e coisa. De repente, quando eram umas 9 horas, mais ou menos, tocou o telefone. Sabe? Aí tocou o telefone, conversaram, alguém conversou lá, eles vieram me chamar a gente, falaram assim, ó, o embaixador descobriu que vocês estão aqui, alguém, sei lá, acho que foi o mordomo dele, sabe? Ele viu, né? A gente conversando com o casal que era vizinho dele ali. Acho que ele calculou, ele falou, estão lá na casa de fulano. Aí ele ligou lá e falou assim, ele falou que quer falar com algum de vocês. Aí eu fui lá, atendi, ele falou assim, eu quero que vocês venham, eram umas 9 horas. Foi feito sorteio mais uma vez ou não? Não, o senhor foi? Esperto o que foi, sabe? Eu quero falar com algum de vocês. Peguei o telefone e falei, mas já estava assim, ó, sabe? De medo, né? Ele falou, eu quero que vocês venham aqui, vocês três já. Eu não quero saber de conversa nenhuma. Peguei e falei, o Barço. Que frio na barriga. Aí, o embaixador ligou aí e falou pra gente ir lá pra Darcy. Eu falei, vamos embora. Falei, ele tá bravo pra caramba. Tá bravo que nem cobra. Aí, nós fomos, entramos. Aí o mordomo veio nos receber, aí entramos pela porta principal. Sorte que a gente já estava arrumadinho, barbeado, tudo. Aí ficamos na sala, falou, vocês podem esperar um minutinho. Daqui a pouco saiu a mão lá de um corredor. Pense num homem grande, bravo. Naquela hora ele parecia maior ainda, sabe? De um hobbit de cetim assim, fumando com um cachimbo na boca, típico. Embaixador típico, sabe? E olha que o senhor é grande, quanto o senhor mede de altura? Eu não tenho muito, agora não sou mais, agora todo mundo tem mais de 2. Naquela época eu diminuí 3 centímetros já, sabia? Então o senhor tem quanto, 1,90 por aí? Não, agora eu tinha 1,80, agora devo ter 1,77, 78, não tem não. Aí aquele homão, sabe, saiu e veio na nossa direção. Falou, o que vocês pensam que são? Falou, por quê? Vocês entram aqui na minha casa, vocês vêm aqui, aproveitam dos meus empregados, me saqueiam a despensa. Eu posso mandar prender por vocês, só tinha que ser brasileiro mesmo para fazer uma coisa dessa. Seus vagabundos, vocês não passam nos vagabundos. Eu posso recambiar vocês para o Brasil, se mandar vocês de volta. E bem rapidinho, vocês não vão de jipe, não. Vocês vão de andando, vão de não sei do que. Olha, andou a falar aí, sabe? E a gente ali, sim senhor, pois não, por que vocês fizeram isso? A gente estava com fome, mas ele não serviu, se vocês falassem, ele... Mas demorou, sabe? Ele foi falando, depois falou assim, vocês são uns bananas, isso que vocês são. Vocês deviam ter levado a minha despensa embora, com geladeira e tudo. Vem aqui dar um abraço. Ele foi. Foi o homem mais legal que eu já vi na minha vida. Teve vários, como já teve vários nessa viagem. Mas aí, sabe, nós dormimos lá. Ele falou, não quero saber de brasileiro dormindo em casa de ninguém aqui, vizinho meu. Pode ir lá buscar o jipe, pode ir lá buscar suas coisas, peça desculpa. Aí o mordomo foi com a gente, sabe? Chegou lá, o mordomo se desculpou perante nós, ficamos até o finzinho da festa, depois fomos embora. E o senhor descobriu por que essa empatia com os brasileiros? Quem? Ele, a empatia que ele tinha com vocês, por que isso? Não, mas ele falou brincando tudo aquilo, mas depois... Não, mas por que será que ele gostava tanto dos brasileiros assim? Foi bacana o gesto dele. Pois sim, porque ele era um brasileiro nato. Você precisa ver depois o que ele fez. Ele não deixou um cidadão cubano, 3 cidadãos cubanos, a gente estava na embaixada, queriam vir para cá numa convenção de estudante aqui na Bahia. Ele falou, no meu país vocês não vão fazer bagunça lá. Eu não vou dar visto para ninguém ir lá bagunçar no meu país. Ele era danado, sabe? Mas não acabou aí, não. Essa história é meio... Aí... Mas antes o senhor... Cabe de contar, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Nós só vamos beber um golinho d'água e voltamos já. Com essa rica história do nosso amigo Armando Ângelo Cruzolini. Até já.
Carlitos Colchões, 28 anos no mercado. Produtos de qualidade como colchões, cama box em todas as medidas. Padrão King Size e Super King. Muita variedade de guarda-roupas, camas, racks, cozinhas, móveis rústicos e cama infantil. Tudo em 10 vezes sem juros. Carlitos Colchões, saúde e conforto para o seu corpo. Passa a bola, vai, joga! Joga, Rafael! Pai, você vai dirigir, não beba! Proteja a vida. Se for dirigir, não beba. E voltamos com o nosso programa Memórias Botucatu, com essa prosa deliciosa, com essa conversa gostosa, minuciosamente contada pelo senhor Armando Ângelo, que fez uma viagem daqui de Botucatu ao Alasca, cruzou toda a América do Sul, América Central e chegou na América do Norte, e a história do senhor é riquíssima. Isso tudo de Jeep, com a companhia de dois amigos, Darcy, o Darcy de Souza Nogueira, que a gente está sempre esquecendo o nome, e o Carlos de Barros, as famílias tradicionais aqui de Botucatu. Isso em 1960, no dia 31, saíram daqui, 31 de dezembro, portanto, de 1959 para 1960, e já se aventuraram, ficaram mais de anos fora. Imagine como esses homens devem ter dinheiro, não? Mas vamos lá, vamos continuar a história. E a história do embaixador lá do Miller, né? Como é que é o primeiro nome dele? Lauro Miller. E o homem era bravo, de repente ficou bonzinho, ficou um dos homens mais agradáveis que vocês conheceram nessa viagem. E daí, seu Ângelo? Continuando, a primeira coisa que ele nos falou na primeira noite que nós fomos passar: eu só quero que vocês não mexam com as minhas meninas. Tinha 6 mulheres trabalhando para ele na casa dele. Depois eu dou um jeito para vocês. E as mulheres eram bonitas? Jovens, todas jovens e bonitas e competentes, sabe? Então, nós passamos 2 noites ali na casa dele, nós ficamos 2 dias. E depois nós fomos para um pensionato. Cumpriram a promessa? Não mexeram com as meninas? Ele nos levou para um pensionato só de mulher. Tinha nós 3. Mas como o brasileiro é bonzinho, não? Pra você ver como esse homem era bom. Então, e não foi só isso que ele fez por nós lá. No outro dia, o que aconteceu também foi uma coisa. Nós saímos de Jeep para conhecer a cidade, estávamos no centro da cidade. Tomando um sorvete. Eu tenho até uma fotografia, a gente tomando ali um sorvete. Depois, na hora que a gente foi sair com o Jeep, um pneu estava furado. Então a gente estava trocando o pneu e estava eu e o Darcy em pé e o Carlos de Barros ali trocando o pneu embaixo. E nós parados do lado do Jeep. E ele veio, ele tinha também um carro, um Cadillac branco. Ele tinha 3 carros. E esse Cadillac branco era uma coisa linda, sabe? Quando aquele Cadillac branco parou e perguntou o que a gente estava fazendo ali. Estava cheio de gente em volta, né? Vindo o Jeep, olhando aquilo, sabe, conversando, perguntando. Falei, isso aqui, você não pode fazer isso mais. Eu olhei de longe e pensei que tivesse acontecido um acidente com vocês aqui. Dá a impressão de um acidente, o Jeep parado, um olhando para baixo aqui, um agachado, e esse todo o pessoal em volta. Vamos embora logo, que termine esse negócio aqui, vamos sair daqui logo. Aí falou, o que aconteceu? Falou, os pneus da gente, eles estão meio careca, tem 2 pneus aí. Por que vocês não falaram antes isso? Entra no Jeep aí, nós entramos e falou, se vocês me sigam. Aí a gente seguiu ele. Sabe? Aí ele entrou numa loja de pneu, foi lá, conversou com o gerente, eram conhecidos. Aí ele disse que precisava trabalhar, queria ir para a embaixada, que a gente depois passasse lá. Aí o gerente veio, nos cumprimentou, né? Amigo do embaixador. Falou, o embaixador disse para me atender vocês, o que vocês precisarem aí. Eu falei, só olha os pneus,
a gente precisa de pneu. Aí ele olhou, viu que eram só 2, sabe? Aí ele trocou aqueles pneus, regulou o freio, regulou mais alguma coisa. Falou, não, isso aí o embaixador é por conta, ele falou que é por conta dele. Aí fomos para a embaixada, sabe? E nós tivemos alguns dias ali. E na embaixada a gente ficava ali lendo, nós tivemos que levar nossos documentos lá para ser vistoriado, né? E a gente lia muito, tinha correspondência que a gente lia. Aí num desses dias a gente estava lá, ele falou, olha, antes do almoço, ele falou, depois do almoço nós vamos almoçar, depois a gente vai sair e dar um passeio por aí. Aí nós saímos, ele ficou assim, mas era amigo da gente, não era um embaixador, sabe? Ele era Bacana amigo, isso, nessa receptividade. Né? Era sabe, um homem mais excelente, sabe? Aí nós almoçamos todos e saímos. Aí ele falou, vamos para o centro da cidade aqui. Parou o carrão dele lá, em frente a umas lojas, aí descemos, entramos numa loja de roupa masculina. Ele falou, olhem aí, vejam o que vocês precisam. Vocês andam com uma roupinha, usou esse termo, vocês andam com uma roupinha tão surrada aí, dá até vergonha. Falei, mas isso é roupa de viagem, nós temos roupa boa, não interessa. Entra aí, veja o que vocês precisam. Eu peguei uma calça de brim, né? Peguei 3 cuecas, uma calça de brim, 2 camisas, par de meia, 3 pares de meia. Acho que é só assim. Cada um pegou o que quis lá. Também foi lá e pagou, sabe? Então ele não deixou a gente, quando a gente esteve lá, pagar nada, sabe? Nada. Foi um lugar que a gente, sabe, muito legal, um homem muito bom. E até hoje, depois eu mandei, durante 2, depois eu também, a gente vai indo, não sabe mais, eu não sei se ele continuou lá, porque eles eram, cada 2 anos são transferidos para outros países, né? Na época, quem que era o presidente da República? Era o doutor Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek. E o professor Carvalho Pinto era o governador do estado, e o senhor Emílio Peduto era o prefeito de Botucatu. Então, aí o senhor chegou em Guatemala. Dali de Costa Rica, na Costa Rica, Panamá, Costa Rica, Nicarágua. O senhor estava no Panamá, né? Agora o senhor vai chegar em Costa Rica, então. Você já me perguntou alguma coisa a respeito da Nicarágua? Você lembra? Nicarágua o senhor já contou. Já, tem um soldado que tem da Somoza, da ditadura Somoza lá. Não, esse o senhor não falou, mas pode falar. Não. Porque isso é uma outra coisa também, que na Nicarágua, passamos por várias cidades e aquele país, eu não sei, não me lembro se eu falei já a respeito ou não. Mas o país era um país muito triste, Nicarágua pequeno, sabe, por causa da ditadura, que era da família Somoza, que fazia muitos anos que eram ditadores lá, e eram terríveis, sabe. E a gente chegou, também fomos na embaixada. E conversando com o embaixador lá, ele falou, olha, que sabe que isso aqui é um país que tem ditador, né, família Somoza. Ele falou, eu me dou bem com eles, com todos eles, com o embaixador, diplomata, mas aqui acontecem umas coisas que vocês não vão gostar, e tenho medo que aconteça alguma coisa para vocês também. O melhor que vocês fazem é não demorar muito aqui, sabe? Mas aí nós saímos, fomos até o Lions Club, conversamos com o presidente, falou, não, fica aqui, conhecer a cidade, conhecer o pessoal aí, conhecer o nosso povo. Então nós fomos, nos levou para um hotel, e quando foi à noite saímos para dar uma voltinha, mas só que a cidade estava sob lei do silêncio, sabe, do silêncio, e tinha a hora certa para, esqueci até a palavra, para se recolher. Estado de sítio e sei que tinha horário 8h30 para todo mundo estar em casa se recolher. Então nós saímos e não tinha ninguém na rua, sabe? Saímos para passear, mas você não vê ninguém, tudo fechado, voltamos para o hotel. No outro dia, fomos na embaixada outra vez, fomos almoçar com o pessoal do Lions, que não tinha jantar, nós fomos almoçar com eles. Depois passamos
na embaixada, ele falou, olha, eu vou conseguir um passe para vocês aqui. Eu esqueci de contar. Na primeira noite que a gente passou no hotel, nós ouvimos tiros, muitos tiros, rajada de metralhadora de madrugada. Sabe? A gente não sabia o que estava acontecendo. Morrendo de medo, né? Aí quando saímos de manhã, na portaria do hotel, falaram, olha, aconteceu um caso aí. O pessoal aí da ditadura, o pessoal do Somoza, eles mataram 8 estudantes aí, universitários. Aqui tem a lei da fuga. Eles prendem a pessoa, depois, sabe, alivia para a pessoa fugir, né? Deixa a pessoa fugir. E na rua, quando sai na rua, eles metralham e matam. Fala que chama lei da fuga. Quando está na rua, eles matam. E foi o que aconteceu com os estudantes. Prenderam os estudantes à tarde, quando foi de madrugada, liberaram eles, depois mataram e falaram que eles tentaram fugir. E mataram. Então nós ficamos assustados. A gente andava na rua, tudo parede furada de bala, sabe? Todo mundo assim, nervoso. Aí a gente falou, é melhor a gente ir embora, né? Mas em todo caso, aí ficamos mais um dia lá. Aí o embaixador falou, vocês passam aqui que eu vou conseguir um passe para vocês, pelo menos enquanto vocês estiverem aqui dentro da capital, dentro do domínio aqui do Somoza, do ditador, não terá problema. Qualquer coisa você apresenta esse documento aqui, que é um passe. Eu falei, tá bom. Aí passamos por lá, pegamos o passe, né? E demos mais um giro pela cidade ali, que não oferecia nada, porque todo mundo com medo, receoso. Aí fomos embora. Mas aí, quando nós fomos sair da cidade, já teve um bloqueio, sabe? Da polícia. Mas como era a polícia do Somoza, foi só mostrar o passe. Mas nós pusemos uma bandeira brasileira em cima do jipe, sabe? Botamos um mastro assim. E eles tinham um certo respeito pelo Brasil? Então, por isso mesmo, nós botamos uma bandeira brasileira, sabe? Para que visse que aquilo não era um jipe militar, sim um jipe de turismo. Do turismo, aventureiros, né? Mas aí no primeiro parou, um oficial veio, olhou e falou assim, ó, eu vou falar uma coisa para você. Andem bem devagarinho, não procura não despertar atenção, e aí para frente na estrada vocês vão encontrar guerrilheiro, né? Sandeiro luminoso. Nossa, imagine como que vocês estavam então, não? De nervosismo. Ou mantiveram a calma? Não, que calma, nada. Um medo, nunca tinha passado por uma situação dessa em um país nenhum. Aí quando chegamos, andamos 10, 15 quilômetros, aí num lugar, a estrada de terra, né? Um determinado lugar apareceu um bandoleiro, um jagunço na beira da estrada lá, com 2 bandoleiras cruzadas assim, com bala de fuzil e com fuzil na mão, e gritando, fazendo gesto para parar. Aí nós paramos. Quando nós paramos o jipe, saiu uns 30 do meio do mato, tudo armado, sabe? Ali, o que vocês pensaram nessa hora? Agora nunca mais a gente vai morrer aqui, nunca mais ninguém vai saber a respeito da gente, vai desaparecer aqui, né? Eles vão matar em terra aí no meio do mato. Vamos dar um jeito aqui, vamos manter a calma, vamos conversando com o outro, sabe? Mas tremendo, sabe? Aí já pôs os fuzis na cabeça da gente. De repente saiu uma figura lá do meio do mato, parecendo um filme de bang bang americano. Sabe, um sujeito alto, bem elegante, chapéu tipo escoteiro, assim, daquele chapéu que tem uma dobra em cima aqui, e uma camisa azul clara, que é a cor da bandeira nicaragüense, de botas, essas calças de equitação, sabe? Uma bota de cano alto e um cinturão com parabelo na cinta desse tamanho. Aí foi, com permisso, muchacho, com permisso. Foi abrindo o pessoal lá, falou, já chegou perto, falou, de onde vem? Falei, de onde vocês vêm? Falei, nós somos brasileiros, que está nosso passaporte. Pegou, olhou. Aí ele falou, somos brasileiros, muito bem. Eu gostaria muito de ir no Brasil. Começou com um papo lá, e falou assim, nós vamos libertar esse país dessa família, nós vamos acabar com tudo isso. Em outra época, se vocês passarem por aqui, vocês vão ver o que vai acontecer com isso. Deu uma lição pra gente, sabe? De política social. Sabe, nós ali... Eles queriam tomar o poder, né? Como depois aconteceu, né? Vocês estão gostando dessa história do seu Armando Ângelo Cruzolini? Saiu aqui de Botucatu, do Botucatu,
e foi para o Alasca. Os aventureiros com mais 2 amigos em cima de um jipe. E essa história ele vai contar mais em mais outros programas, porque a história dele é infinita. Já estamos no 4º programa. É muito grande e ele conta com detalhes. E nós vamos finalizar o programa de hoje. Lembrando que você que está assistindo, que é um empresário, que é um comerciante, que é um profissional autônomo ou que vive no meio rural, enfim, que gosta do nosso programa, gosta das nossas histórias, invista na gente, invista no nosso programa. A gente faz isso por amor. Mas lá na televisão tem um custo. Se vocês puderem nos ajudar, ligue pra gente. 99634 7210. Teremos o maior prazer em bater um papo, fazer alguma proposta para que esse programa continue. Nossos programas, quinta-feiras, às 19 horas, no sábado, 22 horas e no domingo, às 22 horas. Até a próxima semana. Muito obrigado e tchau. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.